Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, obrigada de coração. É uma Eu que alegria estar agradeço aqui. você por ter aceito o convite. Eu te conheci na formação lá do Bruno Giuliani e aí estava buscando uma pessoa para conversar um pouquinho comigo sobre essa questão assim da consciência, do autoconhecimento, de autoestima. Eu falei, não tem outra pessoa para conversar sobre isso a não ser a Nathalie, tem que convidar ela. Oi, linda. Você foi da turma 2 ou da turma um? Fui da turma 1. Da original mesmo. Ah, Ah, não legal. Que alegria, viu tudo ao vivo. Agora ele reprisa, então tem sempre gente nova chegando. sim, eu participei ali da um, foi super gostoso e eu até comentei com umas amigas minhas que também fizeram, eu falei assim, gente, o tanto que a gente se conectou ali com a Nathalie, que a gente queria ver todos os dias o que estava acontecendo, qual que era a evolução dela. É verdade. E olha, deu tudo certo. A vida se encaminhou, assim, foi um grande propulsor, assim, para minha para os vídeos, enfim, você que acompanhou. Para quem Aham. não acompanhou, eu fiz um programa de coach que foi feito gratuitamente e eu era cliente dele. Então, eram 12 dias com 12 tarefas, um negócio que você faz em 3 a 6 meses, a gente fez em 12 dias e foi, ó, ralação, mas foi Paulina, né? ótimo. Mas foi muito bom, né? Ajudou, como se diz, a sair ali da zona de conforto, né? E foi para Foi. ação. Foi muito bom. E o Eu te melhor de tudo, né, que o Bruno não nos ouça, mas ele trouxe pessoas incríveis como você para minha vida e, enfim, isso não tem preço, né? De gente que se conectou com a minha história e a gente agora troca. É, mas isso é muito bom, né? E assim, o seu jeito de ser, o que você transparece assim pra gente, essa energia maravilhosa, né? Isso com certeza faz com que você se conecte cada vez mais com as pessoas. E assim, seu Instagram tá incrível, tá tudo, como se diz, fluindo bem, né? Graças a Deus tá tudo sendo bem direcionado aí. Muito Oh, bom. querida, Fico viu? muito Muita feliz. gratidão pelas suas palavras. Então, Nathalie, olha só, né, o Instagram tá aqui a seu dispor para a gente poder, né, trocar. Meu Instagram é seu agora para a gente fazer essa troca aí sobre essa questão, né, do autoconhecimento. Eu vejo muito assim, principalmente para as minhas seguidoras, né, a maior parte das minhas seguidoras, elas almejam emagrecer, só que eu vejo uma dificuldade muito grande nessa questão assim, quando se trata do emagrecimento, de elas voltarem o olhar para elas mesmas, né? Eu bato muito na tecla aqui no Instagram sobre a importância de se conhecer, do poder da decisão, né? Isso é muito importante também, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, eu preciso de saber o que comer. Mas se a gente parar para pensar, hoje em dia todo mundo meio que sabe o que tem que comer, né? E hoje, inclusive, eu até abordei isso aqui nos stories. Eu falei assim, gente, se parar para pensar, a maioria das pessoas sabe, mas aí tem um abismo muito grande entre o saber que precisa de comer e o de fato comer aquilo, de fato colocar aquilo ali em prática, né? O de fato fazer. Então, eu acho que o poder da decisão, isso é muito importante, se apropriar desse poder, a questão de se conhecer melhor, né? Porque muitas vezes eu falo que às vezes a gente fica com uma venda, né, aqui nos nossos olhos que não permite que a gente olhe para a gente mesma, não é? É Então, verdade. assim, eu acho que a gente falar um pouco sobre essa questão do autoconhecimento, trazer um pouco disso para elas, vai contribuir para elas conseguirem também evoluir cada vez mais dentro do processo delas como um todo e na vida como um todo também, né? Porque é um tema que ajuda na evolução como um todo, não só na questão do emagrecimento, mas em várias áreas da vida. É verdade. Concordo plenamente. Eu e a Roberta, a gente não se conhece muito, a gente se conheceu agora, mas ela nem sabe que eu sou, eu posso dizer que fui uma daquelas grandes sofredoras com emagrecimento. A minha vida foi de luta, foi de rala. E chegou um ponto de não aceitação que eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu vou contar essa história para vocês hoje. Ela nem sabe disso. Não sei. Eu estava brincando aqui com a minha filha, assim, não é por um acaso que a gente cai, né, nos assuntos, porque esse é um assunto, assim,
que mexeu muito comigo, né? E o meu nível de não aceitação com o meu corpo, com a minha autoimagem, durante muitos anos, era uma coisa que era muito torturante. A ponto de eu me achar tão feia e desajustada. Mori, tem um bebê aqui querendo entrar na live. Tão feia e desajustada que eu achava que quando eu saía na rua eu era uma aberração, que as pessoas iam tipo me apedrejar de tão feia, de tão distorcida que a minha autoimagem era. E foi sempre uma luta muito grande para mim, essa questão do emagrecimento. E foi um desafio que eu venci, não só em termos de peso, né? Eu queria dividir isso com vocês, porque o grande aprendizado que eu comecei a compreender que a questão do emagrecimento estava muito ligado à mente e à aceitação e à autoestima, que eu brinco assim, que eu já pesei 110 quilos e já pesei 65 quilos e eu me sentia infeliz igual, né? Aham. Uhum. Então, quando eu cheguei nos dois opostos, foi a primeira comparação que eu fiz. Eu falei, opa, compreendi que a minha felicidade não está no peso, essencialmente. Mas durante muitos anos, a gente acha que aquilo vai trazer felicidade. Como tem gente que associa felicidade com outras coisas, né? E a natureza, ela tem uma sapiência, né? Então, quantas pessoas que você já ouve falar, que você conhece, que fizeram a bariátrica e voltaram, não só voltaram ao peso normal, ou voltaram, né? Eu sempre falo isso e uso isso como um exemplo de que a natureza ela tem o seu rumo de manifestar, né? E quando a gente só corta aquilo de uma maneira brusca, ela dá um jeito, é como um leito do rio. Se você tampar, ele vai dar um jeito de voltar para lá, porque a nossa natureza ela é assim. Então, todo o processo de autoimagem, autoestima, ele começa com uma percepção muito realista. E eu falo realista porque a maior parte de nós não tem essa visão realista. A gente tem uma visão distorcida. E uma conexão muito profunda com quem eu sou, né? Como eu me manifesto nessa vida. E eu contei até essa história ontem, ou antes de ontem, acho que numa live, que eu sou neta de russa, minha estrutura é larga, eu sou grande, eu tenho 1,75 m e meu sonho era ter 1,62 m e pesar tipo 45 quilos. Nem que eu só nascendo de novo, né? Mas o nível de não aceitação é tamanho que aquilo era muito dolorido me manifestar tão grande e não aceitar que essa era a minha expressão. Então, eu acho que, primeiro de tudo, onde que todas as pessoas devem buscar na vida é essa conexão interna, essa compreensão mais profunda da sua manifestação. A sua manifestação física ela é a grande casquinha, né? Como eu estou no mundo. Eu nem que eu fizesse, gente, se eu cortasse 2 pernas, talvez eu virasse uma mignon, mas o meu sonho era ser mignon. Sabe? Era uma coisa muito louca. Por quê? Porque parte da minha família é de descendência francesa. E parte é descendência russa, parte é goiana. E aí, nessa mistura, e eu sempre me senti muito cobrado daquele padrão francês, né? Aquela coisa longilínea, que é aquele belisquinho que eu falo, né? E eu queria me encaixar, eu acreditava que aquilo eu ia ser melhor aceita familiarmente, né? E aí muito processo, muita caminhada de autoconhecimento, de aceitação, para compreender também, pesei muitos pesos para entender que não era 100 quilos e também não era 60 que necessariamente me trazia felicidade. Né? Eu acho que esse ponto aí, Natália, é muito importante, né? Porque assim, o que eu vejo muito é justamente isso que você falou. As pessoas atrelam muito a felicidade ao emagrecimento. Então, é tipo assim, quando eu emagrecer, eu vou fazer tal coisa, né? Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz.
quando eu emagrecer, eu vou realizar o sonho X, eu vou viajar, eu vou para a praia. Por que não ir antes, né? É. Então, assim, a gente espera uma coisa, e aí quando a pessoa muitas vezes atinge aquele resultado que ela quer, ela vê que não era, vamos dizer que, né, tudo que ela esperava. E que, vamos dizer, o tempo que ela perdeu ali não fazendo coisas que, por exemplo, ela gostava, por às vezes não se aceitar e não se sentir bem, né? E aí entra numa outra questão que você deve vivenciar todos os dias, que é a questão que é a manutenção. Porque quando a gente está forçando a nossa natureza a entrar dentro de uma estrutura onde efetivamente a gente não tem o psicológico que acompanhe, não tem nem a questão motivacional que acompanhe, porque meninas que já fizeram dieta, digam se não é assim. A gente faz uma dieta e a gente passa 3 meses, eu brinco que é a dieta da maçã. Eu só como a hora que eu for desmaiar, eu como uma maçã para perder aqueles 10 quilos em um dia. Veja se alguém já não passou por isso. E aí a gente põe muita energia porque a gente quer perder o peso rápido. E é claro que isso não é a nossa natureza. E é claro que você vai voltar, porque essa é a tendência natural do seu corpo recuperar aquilo. Então, quando a gente chega lá, além da gente perceber que a gente não está tão feliz quanto a gente imaginou, a gente se frustra, porque aí vem a coisa, eu não consigo sustentar a minha transformação. E aí vem o sentimento, aí a autoestima faz o quê? Abaixa. Por quê? Porque no fundo você está dizendo para você mesmo que você não tem como sustentar aquela imagem. Porque não tem mesmo. Porque lá dentro, que é onde forma a nossa materialização, ela continua com as crenças, com a forma de viver antiga, com os comportamentos antigos, e a cada vez que você volta para aquele velho padrão, você está dizendo para você mesmo que aquilo que você faz, no fundo, não tem valor, né? Então, é uma forma de você acabar reforçando o próprio fracasso. Você vai dizendo que você não tem a capacidade de sustentar aquela mudança. E é aí que mora a grande transformação. Que é primeiro eu transformar a mente para depois eu transformar o corpo. Todo mundo. Você deve viver isso com seus clientes e eu vivo isso com os meus clientes. Todo mundo chega num terapeuta, num nutricionista, o que eles falam? Ah, eu quero emagrecer ou eu quero mudar. O que todos eles estão dizendo na entrelinha sem dizer? Olha, por favor, me faça perder 25 quilos sem mudar nada da minha alimentação. Tirando do mesmo jeito. No meu caso da terapia, eles estão dizendo assim, olha, o mundo está me obrigando a mudar, mas, por favor, deixa tudo como tá. Vamos só fingir que a gente está mudando. Né? A gente não tem aquela verdadeira motivação. Porque a gente pode se motivar por 1 mês, por 2 meses, para entrar num vestido de casamento. Eu fiz regime para entrar no vestido de casamento. Pensa que não? A gente pode ter aquela motivação, mas a gente não consegue sustentar essa mudança. Porque isso exige, inclusive, um padrão energético de mudança. Entende? Entende que toda transformação que a gente vai fazer, vamos dizer que você está acostumado a viver sua vida com 100 unidades de energia e o regime, que é alguma coisa fora da sua rotina, eu estou chutando uns números, tá? Que não existe isso, mas eu estou exemplificando. Então, você faz muito esforço, isso demanda mais energia do seu sistema. E aí você, durante 1 mês, 2 meses, você vai conseguindo segurar aquela estrutura. Ah, eu preciso fazer isso. Se você não se programa para viver constantemente com aquele padrão energético, o que acontece? Imediatamente, a hora que você larga, você volta. Você não tem energia física para sustentar aquilo que você impôs de uma maneira brutal ao seu sistema. Sim. E isso é o pecado de todo mundo que quer fazer qualquer tipo de transformação, né? Então, eu acho que, assim, a primeira pessoa que quer estar bem na vida, quer viver feliz, quer estar em paz com o seu corpo,
compreender de forma muito profunda aonde ela quer, o que ela é, né? Se conectar com o seu corpo, se conectar com a sua, se conectar até com a sua ancestralidade, gente. Eu trago aqui a Rússia no meu corpo e eu não posso fugir disso. Eu tentei, eu juro, não deu certo, né? Eu trago a forma como os meus descendentes eram fisicamente. Eu trago minha história, eu trago essa luta, eu trago essa referência no meu corpo. Mas a maior parte das vezes a gente está indo contra essa natureza. A gente está forçando algo que não é nosso. E você também deve saber que quando a gente aceita, quando a gente se imbui verdadeiramente, quando a mente decide, aí tudo se torna mais fácil. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que essa questão aí, né, que você colocou assim, da autoaceitação, de olhar para você mesma, isso é muito importante, né? Principalmente agora com essa questão da internet, né? Onde tem o culto, vamos dizer, que é o corpo perfeito, né? E a gente fica muitas vezes buscando alcançar algo que não é nosso, né? Que não é do nosso biotipo, né? Então, eu falo muito com as minhas alunas do meu programa de emagrecimento, que se eu quisesse, por exemplo, ter um corpo de modelo, que eu nunca conseguiria. Primeiro, porque eu sou baixinha. Segundo, que eu tenho quadril largo, as coxas grossas. Como que eu ia conseguir, né? Não, como se diz, não é algo possível de ser alcançado. Então, assim, se a gente quer em algum momento comparar uma evolução, eu preciso de me comparar comigo mesma. Como que eu tô hoje e como que eu estava há um tempo atrás, né? Porque você está se comparando com você mesma e você está vendo um padrão que de fato é possível de ser alcançado, né? E eu acho que assim, a internet, ela trouxe muitas coisas boas para a gente, mas uma das desvantagens que a gente tem é essa questão da comparação com o outro, né? Muitas vezes ficar idealizando algo que não é possível de fato de ser alcançado. Eu acho que cada mulher tem a sua beleza com a sua forma, né? Só que a gente precisa de começar a voltar a olhar o que eu tenho aqui em mim que eu mais amo, o que eu mais gosto no meu corpo, começar a, vamos dizer que parar de olhar demais para o outro e começar a olhar mais para si mesma, né? Eu acho que isso é muito importante e essa é a chavinha da virada. Eu tinha uma aluna nesse programa de emagrecimento meu, que ela, né, era uma luta incessante ali para poder emagrecer, e eu vi que sempre que ela tinha resultado, ela nunca estava de fato, vamos dizer que satisfeita. Por quê? Porque eu fui entender que ela tinha os resultados, mas na cabeça dela, para ela nunca estava bom, porque ela estava comparando o corpo dela com o corpo de outra pessoa, né? Então, assim, ela idealizou uma coisa que não era possível de fato de ser alcançado. E ela estava tendo resultados, vamos dizer que incríveis, né? Mas resultados que eram possíveis de serem alcançados com o corpo dela, mas para ela, na visão dela, não estava bom, né? Não estava bom justamente porque ela não estava se baseando no próprio corpo, e sim no corpo de outra pessoa, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. E a questão também que você colocou aí, daquela questão mesmo, né, de felicidade e tal, eu trabalhei com pacientes bariátricos no meu doutorado, e o que a gente mais via, assim, na amostra de pacientes que a gente avaliou durante 4 anos, foi que as pessoas, muitas vezes, elas se escondem atrás do corpo, né? Então, tem um peso a mais ali, elas estão acima do peso e elas estão se refugiando atrás daquilo ali. E aí, quando elas começam na busca pelo emagrecimento, igual no caso dessa amostra minha, de pacientes bariátricos, quando eles fazem a cirurgia, antes da cirurgia, a expectativa é altíssima, no sentido de, depois que eu fizer a cirurgia, minha vida vai se transformar, tudo vai mudar, eu não vou ter mais problemas. E a gente percebia isso na prática. Eles achavam que, tipo, ter o corpo mais magro ia fazer com que tudo fluísse bem. Não ia ter problemas, os problemas iam ser solucionados e tal. E aí faziam a cirurgia, a gente continuava acompanhando essas pessoas. E o que a gente via na prática? Frustração. Por quê? Porque os problemas continuavam ali,
as pessoas não tinham uma evolução no sentido de olhar para si mesmas, de resolver os problemas, e tudo ia sendo, vamos dizer que, descontado na comida. Tanto que um dos resultados do meu doutorado foi justamente o quê? Reganho de peso após 5 anos de cirurgia. Né? A gente começou a observar isso, que as pessoas do longo prazo, pós-cirurgia bariátrica, elas começavam a reganhar o peso perdido. Por quê? Porque justamente não teve uma evolução como um todo, né? A mente não mudou, mudou a boca, porque a quantidade foi diminuindo durante um tempo, mas depois começou a descontar novamente na comida, a entrar com o consumo de alimentos mais calóricos, e aí veio o reganho de peso, né? Então, assim, tem muito isso dessa questão, assim, da frustração, né? Então, assim, eu imagino que depois que eu emagrecer, tudo vai se resolver, tudo vai fluir muito melhor. Lógico que é bom, lógico que estar acima do peso pode trazer, vamos dizer que algumas consequências ruins, às vezes você não se sentir tão bem, às vezes você não conseguir vestir roupas que você ama vestir, não se sentir confortáveis, por exemplo, com essa roupa. Sim, vai melhorar muitos pontos, mas a gente precisa de entender que tem outros pontos que não vão ser melhorados, né? Que não é o emagrecimento em si que vai, vamos dizer, resolver aquilo ali, né? Que a gente precisa de começar a olhar para outras partes e não se esconder atrás daquele peso ali, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas se escondem também atrás da comida, né, Natália? Aquela questão assim, eu como, mas eu tô comendo ali não por uma necessidade fisiológica. Eu tô comendo para poder suprir, por exemplo, uma emoção, para me gerar um alívio, para me gerar um prazer momentâneo. Eu tô ansiosa, eu como mais. Eu tô triste, eu como mais, né? Então a gente acaba muitas vezes até mesmo se escondendo atrás da comida, né? É verdade. E você sabe, você falou uma coisa aqui que eu quero trazer para todo mundo que está aqui hoje. Eu quero trazer algumas coisas práticas mesmo que fizeram sentido para mim, alguns exercícios de trazer essa conexão. Mas só fazer um detalhe que é exatamente isso. Quando a mente não se transforma, ela manifesta no corpo tudo, né? E muitos pacientes da bariátrica, como você deve saber, e não sei se todo mundo sabe, acabam indo para outros tipos de conforto, como o álcool. O álcool é o grande inimigo de muitos pacientes da bariátrica, porque a pessoa não tem mais como comer tanto, o que ela faz? Ela vai para o álcool porque é mais fácil beber do que comer e outros tipos de droga, né? Porque a comida, ela funciona aí como uma fonte de prazer. E aí, e uma coisa que eu sempre trago para todo mundo, aí eu não só para a questão do emagrecimento em si, mas eu sempre falo, né, dessa coisa da presença, porque se você... Todo mundo que tem compulsão alimentar, que gosta de passar aquela raivazinha naquele bolinho, naquela comidinha, sabe o quanto que é prazeroso e aquilo traz um alívio emocional, mas pare para pensar o quanto você está presente para aquele momento mesmo, né? Hoje eu adotei um hábito para minha vida. Eu já aprendi a comer. Eu realmente tenho uma tendência a engordar. Eu tenho uma tendência que se eu descuido, eu dou uma engordada. Mas mas eu tenho assim uma regra, sabe? Nunca mais eu faço um regime, com essa palavra de regime, né? Regime é uma coisa torturante, a gente tem que viver em harmonia, esse é o meu lema. E a gente também sabe que, por exemplo, quando a gente come coisas que são muito agressivas para o nosso corpo, tem um preço que a gente paga por isso. E como a idade foi chegando, hoje eu estou com 45 anos, eu não sou velha, mas eu também não sou aquela jovem que virava noite, tomava todos, comia todos e ficava zerada no dia seguinte. Eu não sou mais assim. Então, hoje, eu trago muito isso para a minha vida, né? O que me traz conforto para o meu dia a dia, porque se eu dou uma exagerada aqui, muitas vezes eu não estou bem no meu trabalho, eu não estou bem até para fazer minha live, sabe? Aquilo está roubando a minha energia. Eu não quero aquele boi no meu estômago ali, roubando minha alegria, roubando... Porque a gente faz isso, né? Então, eu penso na comida sobre também como eu vou lidar com ela
as horas seguintes, o dia seguinte. Eu sou muito mais cuidadosa na escolha, porque ela acaba que influencia todo o seu dia. Mas pense no seu coração, você que gosta de descontar as emoções no alimento, o quanto você desfruta verdadeiramente daquele alimento, sabe? Porque o que a gente faz? Põe para dentro. A gente quer tapar aquele buraco sem sentir o gosto, sem ter o critério com a escolha e sem o que eu acho mais importante de tudo, sem desfrutar daquilo. Porque assim, você vai comer o bolo. Ai, gente, eu vou falar para vocês, meninas, eu tenho tanto assim agonia quando as pessoas chegam assim para mim, sei lá, eu tô num jantar ou eu tô numa reunião de amigos, aí alguém sempre tem aquela frasezinha: ai, gente, eu vou comer só esse pedacinho de bolo aqui. Aí a pessoa se justifica: ai, porque sabe, eu fiquei 15 dias sem comer bolo e hoje, ai, só mais um pedacinho de bolo. Cara, vá comer feliz. Faça desse momento o momento mais importante da sua vida. Desfruta desse momento, né? Entendeu? Eu tô pouco me lixando se você vai comer o bolo. A única coisa que me importa, cara, se você realmente vai furar sua regime ou não vai, faça daquele momento, solte fogos, curta, leve todos os seus sentidos para lá, faça como se aquilo fosse sua última refeição. Por quê? Porque a gente tá sempre se punindo, né, cara? A gente tá botando para dentro, sem ter prazer, com uma culpa gigantesca, com um peso gigantesco, né? Eu acho que essa questão que você colocou, Nathalie, do prazer, isso é muito importante, né? Por causa assim, o que a gente percebe? A gente percebe que chega em um determinado momento, a pessoa tá comendo tanto ali que ela já tá, como se diz, completamente estufada, ultra saciada, já não cabe nenhuma gota de água. E quando ela já tá naquele momento ali e ela continua colocando alimento para dentro de si mesma, já não tem prazer, né? Já não sente mais. Né? Mas dificilmente a pessoa tem prazer. Assim, pare para pensar. Na sua última refeição, o quanto você estava presente para aquele momento, né? O quanto você estava prestando atenção nos sabores, o quanto você estava prestando atenção naquela experiência do comer. A experiência do comer, ela é muito viva e muito presente na nossa vida. A gente come, sei lá, 5, 6 vezes por dia, não sei. Mas aí a gente só come, né? A gente não desfruta daquilo lá. Não presta atenção, né? Eu falo falo muito aqui sobre questão assim do mindful eating, né? Que é comer com atenção plena. Isso é muito importante. Às vezes a gente está ali sentada, só tá, como você diz, colocando para dentro e não tá nem na prestando TV, atenção. come no celular, né? Eu sou mega chata aqui em casa, mas para mim, na minha família, a refeição sempre foi um momento de desfrutar e de trocar. E aí, claro, com o mundo moderno, esse hábito foi se perdendo. Mas para mim, sempre foi uma coisa que eu briguei muito, que é o trocar na hora da refeição, né? Então, eu associo a refeição a um momento de troca, de prazer, porque era o momento que meu pai, minha mãe e minhas irmãs estavam em casa. Então, era o único momento que a família se encontrava. Hoje, muitas pessoas perderam esse hábito de se encontrar na refeição, né? Cada um no celular, alguns levam para o quarto e tal. E a refeição, ela tem que ser esse lugar de união, esse lugar de compartilhar, né? Porque hoje em dia é assim, ó, E essa coisa do celular, né? E essa coisa da tela. Não é isso, gente. A refeição é um momento divino, é um momento de conexão, inclusive, onde a gente está conectada para dizer assim, cara, sério mesmo, eu preciso comer mais um prato disso aqui? Né? Eu preciso mesmo comer mais 2 pedaços de bolo? Eu estou só botando para dentro por um hábito, porque os hábitos né, fazem com que a gente repita um padrão inconsciente, né? Um hábito que a gente desenvolve. E aí eu tenho uma proposta falando do prazer. Eu queria passar um exercício para vocês, que foi um exercício que eu fiz.
e que ele foi muito transformador na forma como eu percebia o meu corpo, né? Eu sou terapeuta corporal e foi logo no começo da minha formação, eu ainda tinha todos os problemas de não aceitação com o meu corpo. Talvez seja um pouco difícil você fazer em casa, mas sei lá. Deita no chão ou num papel. E na época a gente tinha um rolo de papel grande, mas você pode fazer isso com um giz. Eu já fiz, né, no meu consultório com giz, né? Que você depois apaga. Pede para alguém desenhar o seu corpo como se você fosse... sabe aquele morto de filme que você desenha o contorno? Né? Pede para alguém desenhar esse contorno da sua forma física e, em primeiro lugar, olha para esse contorno. A primeira coisa que me chamou a atenção ao olhar meu contorno, eu falava assim, gente, eu não sou tão grande quanto eu pensava que eu era. Assim, né? Olhar de fora, a minha visão era tipo, eu era 5 vezes maior do que aquele contorno. E aquilo já foi uma surpresa para mim, né? E aí você vai com cores diferentes marcando. Em primeiro lugar, você marca os pontos de dor, né? O que eu quero dizer com isso? Uma cicatriz, uma cirurgia. Geralmente eu tenho uma dor no cotovelo, ou eu tenho um problema no joelho, ou eu tenho muita agonia no meu estômago, porque quando eu fico muito nervosa, meu estômago dói. Marca os pontos de dor, né? E aí, depois que você marcar os pontos assim nevrálgicos, né? Onde geralmente estão associados com algum tipo de problema ou dor. E aí, depois, você vai marcar os pontos de prazer. Desde o prazer, como o prazer oral, né? Você tem prazer pela boca, no comer, até os pontos de prazer erótico, né? Ou pontos que você... de alguma forma, aquilo te remete a algo que você gosta, que você tem prazer, você acha bonito no seu corpo. Eu, por exemplo, eu tinha esse problema, mas eu sempre achei minhas pernas bonitas. Então, eu marquei as pernas como uma fonte de prazer, uma fonte que me dava alegria, né? E aí, esse é um convite para você fazer esse exercício, para você observar a relação do quanto o seu corpo também é fonte de prazer, né? E o que eu também percebi na minha experiência com esse exercício, e já vi isso com a experiência com alguns clientes, é que quando eu cruzava, geralmente as partes de prazer estavam associadas às partes de dor e de tensão. E aí eu vou falar também, esqueci de falar uma coisa. As partes onde você geralmente tensiona muito no seu corpo. Tipo assim, eu sou uma pessoa que tem muito tensão na mão, né? E aí eu fiz uma associação muito incrível de que aquilo que me traz tensão e dor também me traz prazer, né? E aí você começa a se conectar mais profundamente com esse corpo que a gente rejeita tanto, que a gente chicoteia, que está errado, que não pode ser assim, como uma fonte incrível de prazer, né? O quanto a nossa pele, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, a nossa pele, gente, é fonte de prazer. Eu passando aqui, o meu corpo reage de maneira prazerosa ao toque, né? E o quanto esse corpo que você tanto maltrata, ele é uma fonte infinita de contato, de prazer. É o corpo que carrega a sua vida, é o corpo que carrega a sua essência, a sua descendência. E é incrível a gente perceber isso. Eu deixo esse exercício para vocês, depois conta pra gente se você fez esse exercício. Manda no direct, manda notícias, né? Manda notícias, porque é absolutamente revelador quando a gente consegue observar que o nosso corpo é uma fonte infinita de prazer. Mas quase sempre o nosso foco está na dor, está no julgamento,
tá no chicotinho, né? Aonde eu não consigo... porque no fundo, sabe, Roberta, e hoje eu estava conversando com uma cliente minha e a gente estava fazendo uma observação sistêmica do que ela chamava de medo. E ela entrou, eu fiz uma dinâmica com ela, que ela entrou nessa dinâmica do medo, e aí eu falava, o que você sente aí? Ela dizia assim, meu Deus, eu me sinto tão livre, tão feliz, tão legal, tão não sei o quê, tão não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou, ai, o que foi aquele lugar? Eu falei, do medo. Ela, o quê? Aí eu falei, por que isso? Porque aquilo que a gente mais teme é aquilo que a gente tem de mais grandioso, de mais gigante, de mais luminoso. E eu gosto de expressar a minha verdade, a minha forma de ser, através do meu corpo. O meu corpo ele é uma expressão da minha energia, o meu corpo é uma expressão de quem eu sou, uma expressão mais pura e verdadeira da minha natureza, né? E muitas vezes, pelo nosso julgamento tão crítico, e nós somos os piores carrascos de nós mesmos, a gente se desconecta disso como uma fonte de prazer, né? É o que a gente estava falando, né? Você come aquele pedaço de bolo com tanta culpa que, por hábito, você come, mas você nem sente o prazer naquilo. Exatamente. Exatamente. Se perde o que deveria, vamos dizer, que extrair daquele alimento ali, né? Daquele momento como um todo, né? E, Natália, uma coisa muito interessante que eu acho que você falou aí sobre essa questão, assim, do julgamento, né? A gente, muitas vezes, se julga. E a gente tem medo do julgamento dos outros, né? Do julgamento externo. Mas, muitas vezes, se a gente parar para pensar, o nosso auto-julgamento, ele é muito pior do que o julgamento externo, né? E às vezes ele acontece numa frequência muito, muito, muito maior do que o julgamento externo, né? Porque a gente fica com medo, tipo, nossa, eles vão me julgar, por exemplo, eu quero ir para a praia colocar um biquíni. Eu estou achando que eu estou, por exemplo, acima do peso. Aí eu tenho medo de colocar o biquíni porque eu fico pensando como que vai ser o julgamento das outras pessoas, né? E em contrapartida, o que está acontecendo? Eu estou me julgando muito mais e às vezes as pessoas que estão ali na praia não estão, como se diz, nem ligando para isso, nem se importando com isso, nem olhando para o fato de eu estar usando o biquíni, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque quando a gente vai se julgando e muitas vezes se autocriticando, se autopunindo, cada vez mais a gente vai minando a nossa autoestima, né? A gente vai perdendo cada vez mais essa autoconfiança, segurança em nós mesmos e, consequentemente, a gente acaba, vamos dizer que realizando menos também, né? Porque se a gente não se sente confiante, a gente não consegue colocar, por exemplo, o que é necessário em prática para alcançar aquele determinado objetivo, não é? Então, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais paralisada ali naquele determinado ponto, justamente porque a gente está com a autoestima baixa. Então, eu acho que está tudo muito interligado, né? Uma coisa vai ligando e linkando com a outra. E a autoestima, na verdade, ela abaixa pelo tanto de vezes que eu gosto de trabalhar com o conceito de nutrição, não só nutrição alimentar, mas a nutrição. Que tipo de pensamentos você tem nutrido na sua cabeça, né? Que tipo de música, que tipo de comportamento, que tipo... Tudo isso é nutrição, né? Nutrição não é só comer brócolis. Nutrição começa aqui, né? Então, quando eu digo para mim mesma que eu sou feia, que eu não tenho valor, que eu não sou merecedora de colocar um biquíni na praia, eu digo para as minhas células que elas não têm valor. A minha autoestima, ela baixa. Então, a gente não sabe se a autoestima... O que começou primeiro para quê? Né? E por que a gente está sistematicamente abaixando o nosso valor e nos nutrindo de energia de baixa autoestima mesmo. Olha, a Núbia falou nutrir a alma, né? Nutrir o nosso ser.
Porque e a gente está constantemente dizendo para nossa mente que a gente não tem valor, que a gente não tem beleza. E isso também nutre a nossa alma, nutre o nosso ser. E aí vira essa roda incessante de que a gente não sabe mais quem começou o quê. Porque, de fato, isso acontece com todo mundo. De fato, não é só na questão da comida que a gente do corpo que a gente é muito carrasco. A gente é carrasco hoje. Antes disso, eu estava participando de uma live que as pessoas diziam assim: eu não quero fazer meu primeiro vídeo porque as pessoas vão me julgar, né? Sim. E aí, isso está em tudo, né? Mas, na verdade, esse julgamento que você enxerga no outro, ele é seu. E eu posso te assegurar para todas as pessoas que estão aqui e do mundo, o cenário que você enxerga na sua cabeça, ele é 1000 vezes pior do que a realidade. 1000 vezes pior. E o que vai acontecendo é que aquilo é um filme que fica constantemente passando na sua tela mental e você está tão associado com aquela imagem que a realidade ela acontece atrás dessa tela mental e a gente não é capaz de perceber. Porque a gente projeta a nossa realidade a partir do nosso julgamento de não merecimento, de não amor, de não reconhecimento, sabe? E aí entra a grande hoje energia que todo mundo fala, né? Que, por exemplo, esse é outro exercício que eu vou passar para vocês hoje. Quando você for tomar seu banho, toque o seu corpo, toque partes que você não está acostumada a tocar e agradeça. Porque o seu corpo ele está trabalhando para você, mas você está constantemente dizendo: você não me serve. E aí a gente entra num outro universo, que é o universo das doenças. É o universo que o seu corpo está dizendo assim: eu não estou mais dando conta de sustentar isso, física e emocionalmente. Né? Mas a nossa forma de desconexão é tão grande que a gente nem sequer olha. Quantas pessoas você chega no seu consultório e fala assim: eu tenho uma diarreia. Há quantos anos? 10? Há quanto tempo? 10 anos. Você fala: você está 10 anos com uma diarreia? Pelo amor de Deus, você não está percebendo que tem alguma coisa que está disfuncional aí? Né? E aquilo que era para ser uma exceção vira-se uma regra. Por quê? Porque a desconexão ela é tão forte, né? Desconexão. Então, assim, agradeça o seu corpo hoje no banho, faça um exercício de honrar, de se tocar, de se perceber, de se escutar acima de tudo. Porque isso é um trabalho de escuta. Assim como muitas poucas pessoas escutam o outro, a gente não escuta o que o nosso corpo está dizendo. E, claro, a gordura em excesso também é um sinal de que o corpo já não está lidando propriamente com aquilo, né? No nível salutar, não no nível estético, mas no nível de saúde, a gordura é um sinal de que há um excesso, né? Mas aí aquilo se transforma num problema, muitas vezes disfuncional, de desconexão, que o seu corpo está querendo dizer: eu não aguento mais esse regime louco que você se estabeleceu e do que você anda se nutrindo de internet, nutrindo de pensamentos fantasiosos, se nutrindo com pensamentos de não merecimento. Eu acreditava que ninguém ia gostar de mim, porque eu era feia. Né? E o amor tem muito pouco a ver com isso. O amor genuíno tem muito pouco a ver com a parte física, né? Mas descobri a duras penas na minha experiência. Um processo de evolução aí, né? E a partir do momento que eu acho que assim, a gente vai fazendo essa conexão, né, Nathalie, com o corpo, se conectando cada vez mais com você mesma, eu acho que tudo começa a fluir de uma forma melhor, né? Porque o seu corpo, ele tá te dando sinais o tempo todo, né? Só que a gente não ouve, a gente não para reconhecer isso. Eu falo que com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos,
a gente não reconhece mais o que é sinal de saciedade. Por exemplo, um bebê nasce com sinal de saciedade ali, né? E ele reconhece muito Totalmente bem. regulado. Se ele tá com a mamadeira ali na boca, ele empurra com a língua e tira, né? Com o decorrer do tempo, a partir do momento que a gente não respeita mais esse sinal, a gente vai sempre ultrapassando ele, o nosso corpo fica desconectado e a gente passa a não reconhecer mais esse sinal. Assim como vale para o sinal de fome, né? A gente não sabe muitas vezes quando a gente de fato está com fome. O que é uma fome fisiológica, né? Então, assim, o bebê quando ele está com fome, ele faz o quê? Ele chora. É a maneira dele de nos mostrar. Ele sabe reconhecer aquele sinalzinho ali no corpo dele e ele nos indica através, por exemplo, do choro. A gente hoje em dia não sabe. Tanto que, por exemplo, eu converso com pacientes minhas e eu falo assim: você de fato está com fome nesse horário? Por quê? Baseando-se no que ela comeu previamente e tal, 40 minutos depois ela fala que ela está com fome. Será que você está de fato com fome? Para e pensa, se observa. Aí a pessoa começa a se observar, fala: não, não é fome. É porque eu estou tensa com tal coisa e aí eu estou querendo comer para, né, aliviar um pouquinho isso que eu estou sentindo. Então, assim, a gente muitas vezes vai perdendo, né, esse sentido dessa questão da conexão, de se ouvir mais e eu acho que essa é uma chavinha. Eu falo que essa questão, principalmente da fome e da saciedade, é 70% do processo de emagrecimento. Porque a partir do momento que você começa a reconhecer isso e, acima de tudo, respeitar cada um desses sinais, de tipo, tá com fome? Vai comer, para e come, né? Tá saciado? Para de comer ali, pronto, não tem que colocar mais para dentro de você, porque, né, tá ali no seu prato, ou tá ali na sua frente, ou só porque a comida tá disponível ali. Então, assim, a gente precisa de aprender a ouvir, mas ao mesmo tempo a respeitar esses sinais, né? Eu acho que isso é muito importante para também trazer essa conexão com o próprio corpo, né? Muito disso que você tem falado, né? Se conectar cada vez mais com o seu corpo, né? O corpo é o nosso templo, é a nossa morada. Sem ele a gente não faria nada, sem ele a gente nem estaria aqui, né? Então a gente começar a se valorizar mais e buscar aplicar isso que você está ensinando aí para a gente conseguir se conectar mais e se encontrar, né? É. E o grande desafio da vida, sabe? Eu acredito que aí eu vou entrar com a monja está falando, né? Que é a gente tá, é muito fácil reconhecer a beleza naquilo que é óbvio, né? Aí eu olho para a Gisele Bündchen, eu sei que ela é uma pessoa bonita, esteticamente falando, né? Eu olho para uma cena bucólica de um pai brincando com um filho no parque, eu sei que aquela cena é bonita. Mas o grande desafio da vida, e aí eu trago a experiência da presença, de quando a gente começa realmente a se conectar com a força da vida essencial, é enxergar, aí eu vou trazer para o indivíduo, né? Você se enxergar bela e se enxergar plena naquilo que antes você julgava como existe algo errado com esse corpo, existe algo que está feio com esse corpo, né? E nós somos a única espécie da natureza, a Marinês, que é uma amiga minha, que eu sei que ela é assim, né? Ela é uma das pessoas mais lindas que eu conheço fisicamente, por dentro e por fora, mas a Marinês está fora do padrão tido como Gisele Bündchen, mas eu sei que ela se acha linda e ela expressa isso. Né? Isso tá na energia dela, isso está presente na vida dela. E é isso, quando a gente começa a reconhecer a beleza dentro de nós, o mundo começa a reconhecer também, né? Porque a gente tá olhando, e é o que eu ia falar, uma coisa que fez muito sentido na minha vida, quando eu estava na minha jornada de ser uma pessoa mais presente, consciente para todos os aspectos, é que a gente é tão maluco na nossa mente racional
e julgadora, que nós somos a única espécie que olhamos para nós e dizemos assim, existe algo errado com essa espécie. É mais ou menos como uma árvore olhar para uma folha e dizer assim, olha, você não está na medida correta. Aham. E a natureza, ela se manifesta de forma absolutamente abundante e rica. Ela tem árvores, ela tem flores, ela tem frutos, ela tem árvores aquáticas, ela é absolutamente abundante. A gente olha a natureza, a gente reconhece a abundância da vida, mas a gente não faz isso com a nossa espécie. Aham. De Exatamente. reconhecer que cada um tem a sua beleza daquela forma Aham. única, única de ser. Sim. E o dia que a gente começa verdadeiramente a nos olhar através dos olhos da beleza, porque hoje eu, por exemplo, eu quando me olho no espelho hoje, eu me acho feio, eu sei que eu não estou presente, né? Aham. Eu sei que eu Uhum. entrei na mente crítica e julgadora. Eu sei que eu Aham. entrei naquela parte de mim que nunca, Roberta, nunca vai chegar no lugar ideal. Sempre Uhum. o lugar é voltado para algo que está errado. Uhum. E isso é a tortura da vida humana, esse olhar constante no erro, que não é um Uhum. erro, é a manifestação plena. Então, Uhum. houve uma mudança muito grande na minha vida. E quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a me integrar Uhum. e me conectar com o meu ser, o dia que eu olhei para tudo aquilo que eu julgava feio e vi beleza. Essa é a verdadeira transformação. Uhum. Essa é a verdadeira transformação. É nessa transformação que todo mundo deveria se tocar, se focar, Uhum. né? Porque é muito fácil olhar as cenas clássicas. O difícil é você encontrar a beleza naquilo que você julga que são os seus desafios mais difíceis, né? Aham. Uhum. E Com aí, certeza. consequentemente, vem. É isso que você falava, assim. Antigamente eu precisava. Eu tinha minha calça jeans, sabe aquela calça jeans, assim, que se o dia que eu entrar nela, tudo para o mundo, porque eu Tudo vou bem. abalar. Eu já Aham. tive ela por muitos anos. E o difícil, digamos assim, o bacana é quando a gente veste qualquer coisa e Sente bem. reconhece a nossa beleza. Uhum. Né? Como se diz, se olha, por exemplo, no espelho e ama o que está vendo ali, ama a imagem refletida. Tá E linda, né? E hoje eu meço a minha beleza pelo brilho dos meus olhos. Eu sei que quando eu não tô harmônica, quando eu não tô bem, quando eu não tô no meu máximo potencial energético, presente, alegre, quando eu me vejo sem brilho nos olhos. Isso hoje é o que me preocupa, acima de tudo, Uhum. sabe? É o meu Uhum. alarme. Porque Uhum. eu sei que quando eu estou naquele momento que eu boto qualquer coisa e me acho lindo, toda a minha vida reflete essa vibração. Aham. Tudo Com se certeza. transforma a partir daí. Com certeza. Eu acho que essa questão, assim, que você colocou muito, né, no decorrer da live, sobre a questão da energia, né? Então, assim, se você tem algo aí que está sugando muito a sua energia, isso vai refletir em outras áreas, da mesma forma como você colocou aí. Se você está em harmonia, está em equilíbrio, está com o brilho nos olhos, isso vai se refletir em todas as áreas, né? Então, assim, é uma coisa que está tudo muito interligada. E eu tenho falado muito aqui no Instagram sobre a questão, assim, do quanto as pessoas estão preocupadas com aquilo, né? Devo comer isso? Devo comer tal coisa? Isso engorda? Isso emagrece? E o quanto isso vai sugando a energia delas e fazendo com que elas não pensem em outras coisas na vida como um todo e fiquem presas, né? Então, assim, isso vai sugando a energia de forma que vai causando ali uma sobrecarga mental gigantesca, porque a pessoa fica o dia inteiro pensando nisso, né? Nossa, será que se É, eu comer isso vai engordar? Nossa, será que se eu comer isso, isso vai me ajudar a emagrecer? E ela fica o tempo todo com aquilo ali na mente, né? E vai é. causando essa sobrecarga, vai desequilibrando tudo aí, sugando a energia e, consequentemente, impactando em tudo, né? Então, eu falo assim que a gente tem que tentar
ter uma relação boa com a comida, né? Ter um equilíbrio aí alimentar, sem medo de comer, são apenas alimentos, né? E aí, se você tem uma base alimentar, vamos dizer que mais saudável, com alimentos que são ricos nutricionalmente, não tem como dar errado, né? E a alimentação é uma forma de você se cuidar, é uma forma de você fornecer para o seu corpo o que ele de fato merece, porque o que A seu corpo qualidade precisa é de energética da sua nutrientes. vida. Exatamente, exatamente. O Então, alimento é a assim, qualidade energética. É o que você está então, botando para dentro de você, meu filho. O teu corpo é a coisa mais importante que você tem nessa vida. exatamente, exatamente. Esses dias eu fiz uma enquete aqui e eu perguntei para as pessoas se elas prestavam atenção na qualidade alimentar, se elas pensavam na alimentação muito além de caloria, né? Porque eu não prezo caloria aqui, ficar contando calorias, nada disso. Eu prezo pela qualidade da alimentação como um todo. Então, assim, será que ao comer você está prestando atenção no sentido de estou fornecendo nutrientes para o meu bem maior, que é o meu corpo? Ou estou, como se diz, apenas colocando para dentro de mim para suprir aquele ditado de que saco vazio não para em pé e não estou prestando atenção em nada? Né? Então, assim, a Exatamente. gente tem que parar para prestar atenção nisso, né? Eu acho que o nosso tempo está quase acabando, eu estou É. monitorando pelo meu relógio, Oh, mas, meus Nathalie, amores. assim, foi ótimo o nosso papo. Eu amei essa uma horinha aqui. Quero só te agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente nesse tempinho, ter, né, disponibilizado o seu tempo para contribuir tanto para a gente aqui. Muito, muito, muito obrigada. Conta comigo com, sim, o que você precisar aí. Desejo muito sucesso para você na sua jornada. E se alguém, assim, acho que não vai nem dar tempo da gente tirar dúvidas, né? Mas se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar no meu direct ou no direct da Nathalie, que a gente vai ajudando vocês, a gente vai respondendo vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, tenham gostado desse tema e só te agradecer mesmo, Nathalie, por tanta contribuição boa aí pra gente. Querida, foi um prazer, satisfação. Vou falar bem rapidinho e vou deixar um convite. Todos os dias às 18 horas lá no meu perfil eu faço uma live geralmente de meia horinha que eu faço práticas de integrar, de se reconhecer. Vai lá se quem quiser conhecer meu trabalho, como que a gente muda o nosso padrão mental para ter uma vida onde a gente experimenta mais leveza, né? A vida já é muito pesada por natureza, a gente pode levar a vida mais leve. Vai lá conhecer meu trabalho. E eu adoro responder dúvidas. Mandem que a gente responde para vocês. E muita gratidão pelo convite, de verdade. Roberta, você é uma fofa. Desejo muito sucesso na sua jornada. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. E eu também estou aqui na torcida por você. Vou começar a acompanhar suas lives lá. Vou marcar seu perfil de novo aqui nos meus stories para todo mundo ir lá te seguir, tá bom? Muito, muito Um obrigada. beijo com Beijo muito amor grande para para você. vocês Beijo para essa todos. netinha linda aí também. Até! Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada! Beijo. Beijo.